Vamos lá, última questão. Gente, Ana, Maria, Thalita e Carla são codevedoras em frações ideais, iguais, na verdade, para Pedro, em relação a um contrato de empréstimo no valor de 80 mil reais. Se elas são codevedoras, nós estamos tratando de solidariedade passiva. Se é uma solidariedade passiva, significa dizer que Pedro pode cobrar de cada uma delas o valor da dívida toda, não é? Porque é uma solidariedade passiva. Lembrando, se há uma solidariedade passiva, ela é em benefício do credor, de Pedro. Isso significa dizer que Pedro pode perdoar uma, pode perdoar duas, pode perdoar a dívida toda, pode exonerar uma, pode exonerar duas da solidariedade, tá? Aí a questão nos diz que Carla foi perdoada. Então, se nós tínhamos uma dívida comum de 80 mil, Carla sendo perdoada, retira os 20 mil de Carla e a dívida passa a ser de 60 mil. Carla foi perdoada, está fora. A dívida diminuiu para 60 mil. A questão diz ainda que Ana foi exonerada da solidariedade. Isso significa dizer que a fração ideal dela, que é 20 mil, também sai da dívida comum. Isso não significa dizer que Ana deixa de ser devedora. Ela perde a qualidade de devedora solidária junto com as outras. Mas ela pode ser demandada individualmente por Pedro, no valor dos 20 mil. Mas não pode mais ser demandada pelo valor da dívida toda, porque ela foi exonerada. Pedro renunciou à condição dela de devedora solidária. Então nós ficamos com a dívida de 40 mil, menos 20 do perdão de Carla e menos 20 da exoneração de solidariedade de Ana, nós ficamos com 40 mil. Acontece que Maria foi declarada insolvente, ou seja, o conjunto de bens e patrimônios e ativos dela é insuficiente, é menor do que o conjunto do passivo, da quantidade de dívida. Então ela foi declarada insolvente pelo juiz. Então ela também não poderá suportar o valor da dívida, né? Da dívida comum. Ou seja, Pedro entrou com a ação contra Thalita, correto. Ele pode cobrar o valor do empréstimo todo? Não. Ele não poderá cobrar o valor de 80 mil. Ele poderá cobrar, e Thalita vai ser obrigada a pagar, o valor de 40 mil, retirando os 20 mil de Carla, que foi perdoada, e os 20 mil de Ana, que foi exonerada da solidariedade. Então, Thalita será obrigada, porque Maria foi declarada insolvente, a pagar os 40 mil restantes daquela dívida comum. Agora, Thalita vai ficar a ver navios? Não, porque o código estabelece o quê? Que o valor da dívida desse insolvente, no caso os 20 mil de Maria, precisa ser dividido com os outros ou com as outras codevedoras. Nesse caso, exclui-se Carla, porque ela foi perdoada, e Ana deverá estar no polo passivo dessa ação de regresso de Thalita contra a Ana, cobrando um valor de 10 mil reais. Por quê? Porque a fração ideal de Maria não era 20 mil? Se sobraram apenas Thalita e Ana como devedoras, porque Carla foi perdoada e Maria é insolvente, esses 20 mil de Maria, né, dessa cota parte ideal de Maria, será dividida 10 mil para que Thalita pague e 10 mil para que Ana pague. Porque Ana foi exonerada da solidariedade, mas o código diz que se houver uma devedora insolvente, se houver um devedor insolvente, aquele que foi exonerado da solidariedade também contribuirá pela cota do insolvente. Então, resumindo a história, Thalita foi demandada e foi obrigada a pagar os 40 mil. Então ela pagou a parte dela e a parte ideal de Maria, que foi declarada insolvente. Ela pagou os seus 30 mil e pagou mais 10 mil, pagou os 40 todos, na verdade, pela dívida toda. Só que esses 20 mil de Maria, que Maria não pôde pagar, eles são divididos 10 para Thalita e 10 para a Ana. Então, Thalita vai poder entrar com ação de regresso contra a Ana, cobrando quanto? 10 mil. Porque ela cobrando 10 mil na ação de regresso, ela, no final das contas, Thalita terá pago 30 mil, ela pagou 40 mil a Pedro, mas cobrou 10 mil de regresso de Ana, equilibrou, é como se ela tivesse pago 30 mil. E Ana pagou os 10 mil relativos à parte de Maria, que foi declarada insolvente, sem prejuízo de Pedro entrar com a ação direta, individual,
contra Ana no valor de 20 mil reais, que era a fração ideal. Então, no somatório geral, Thalita pagou 30 mil, né? Pagou 30 mil no somatório das duas ações, pagou 30 mil, e Ana pagou 10 mil de regresso a Thalita e poderá ser demandada judicialmente por Pedro pelo valor de 20 mil. 20 mais 10, 30. No somatório geral, Thalita arcou com 30 mil do débito e Ana arcou com 30 mil do débito, tá? A grande diferença é que Ana vai pagar os 20 mil da fração ideal dela numa ação individual, mas vai pagar os 10 mil da divisão da cota-parte de Maria, que foi declarada insolvente. A cota-parte de Maria não era 20 mil, então ficou 10 mil para Ana, 10 mil para Thalita. E essa cota-parte de 10 mil, ela vai pagar de forma regressiva a Thalita, já que Thalita já pagou os 40 mil diretamente a Pedro. Então, fechando a questão, Thalita não poderá ser demandada pelo valor do empréstimo todo, Thalita só poderá ser demandada pelo valor de 40 mil, haja vista o perdão de 20 mil de Carla e a retirada da exoneração e a renúncia da solidariedade, a exoneração da solidariedade de Ana no valor de 20 mil, reduz a dívida comum para 40 mil, e já que Maria foi declarada insolvente, a cota-parte de Maria, que era 20 mil, será dividida 10 mil para uma e 10 mil para outra, excluindo-se aquela que foi perdoada. O perdão retira qualquer responsabilidade do devedor, seja porque seja em razão da insolvência de outro, seja de uma ação individual. Pedro não poderá cobrar mais Carla, seja individualmente, seja uma ação de regresso de algum dos outros codevedores que pagou a parte da insolvente. Então, em resumo, Thalita pagará na ação primeira que Pedro entrou contra ela, não o valor do empréstimo todo, mas o valor de 40 mil, e Thalita, numa ação regressiva, entrará com a ação contra a Ana, cobrando quanto? 10, para fazer a compensação. Porque a parte de Maria, que era 20 mil, vai se dividir igualitariamente, vai se fazer o rateio perante os outros devedores. Maria não vai participar do rateio, porque ela é insolvente. Carla não vai participar do rateio porque ela foi perdoada. Sobraram duas devedoras. Thalita, que já pagou os 40 mil a Pedro, ou seja, pagou a sua cota-parte e pagou a parte de Maria e pagou a parte de Ana naquela ação, e poderá regressivamente cobrar a parte de Ana, que seria os 10 mil relativos à divisão, ao rateio da dívida da insolvente. E, para além disso, Pedro poderá entrar com ação direta, individual, contra Ana, cobrando o valor dos 20 mil. Onde é que tem dizendo isso, professor? Artigo 277 do Código Civil estabelece: o pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão, o perdão, por ele obtida, não aproveitam os outros devedores, senão até a concorrência da quantia paga ou relevada. Artigo 282 do Código Civil: o credor pode renunciar à solidariedade em favor de algum ou de todos os devedores. Parágrafo único. Se o credor exonerar da solidariedade um ou mais devedores, subsistirá a dos demais. Então ele perdoou lá Carla, artigo 277, qual é a consequência? Carla está fora, não tem que pagar nada, não tem que dividir nada. Mas o valor da fração ideal de Carla vai ser reduzido da dívida comum. Artigo 282, Pedro renunciou, exonerou da solidariedade Ana. Isso significa dizer que vai se aproveitar para todo mundo? Não. Apenas Ana e a sua cota-parte ideal sairá da dívida comum. Menos 20 mil, a dívida comum ficou com 40 mil. E o artigo 283 estabelece que o devedor que satisfaz a dívida por inteiro, que foi no caso aqui Thalita, Pedro não entrou com ação contra Thalita, para Thalita pagar o que restou da dívida, os 40 mil, tendo em vista que Maria ficou insolvente, então Thalita foi que pagou a dívida inteira. O devedor que satisfaz a dívida inteira, a dívida por inteiro, tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua cota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se houver, presumindo-se iguais no débito as partes de todos os codevedores.
é ação de regresso. Thalita poderá entrar com ação de regresso contra Carla? Não, Carla foi perdoada. Thalita poderá entrar com ação de regresso contra Maria? Não, Maria foi declarada insolvente. Então Maria entrará com ação de regresso contra a Ana, para que Ana divida com Thalita o valor da cota-parte de Maria, que foi de 20 mil reais. Artigo 284. No caso de rateio entre os codevedores, contribuirão também os exonerados da solidariedade pelo credor, pela parte que na obrigação incumbia ao insolvente. Então o artigo 284 é que faz assim: opa, Ana, tu foi exonerada da solidariedade, mas já que tem uma insolvente, você vai ter que vir aqui e dividir igualitariamente com todo mundo, no caso só restou Thalita, a parte da insolvente, no caso os 20 mil de Maria, você vai ter que dividir 10 para você, 10 para Thalita. Como Thalita já tinha pago a dívida toda, os 40 mil todo, Ana vai voltar para Thalita 10 mil reais e Pedro poderá ajuizar uma ação direta contra a Ana, cobrando lá esses 20 mil reais. E o enunciado 350 e 349 do Conselho de Justiça Federal, que está lá no slide, fala justamente disso que o Código está tratando.